vou chamar, então, os componentes. O Raimundo Bonfim, que vai ser o presidente da mesa. Ele é coordenador estadual da Central de Movimentos Populares, a CMP. Ana Cláudia Chaves Teixeira. Do Núcleo de Pesquisa em Participação dos Movimentos Sociais e Ação Coletiva. Tudo bem, eu vou te dar. O doutor João Elvésio de Carvalho, ele é defensor público do Estado do Rio de Janeiro. E atua no Núcleo de Terras. E o doutor Carlos Henrique Loureiro, conhecido nosso defensor público, coordenador da habitação. Agora sim. Já, peraí, deixa eu só organizar, senão eu vou esquecer no final. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo convite da coordenação da 5ª conferência, com o tema Justiça para quem? E também fazer uma justa homenagem, fazer também uma referência ao meu colega direção estadual da Central de Movimentos Populares, advogado aí dos movimentos sem teto, militante da União dos Movimentos de Moradia, também milita no Centro Gaspar Garcia, assessora também à Frente de Luta por Moradia e, enfim, certamente que ele está presente aqui com seu pensamento. Então, mais uma vez, eu peço uma salva de palmas ao nosso companheiro Benedito Roberto Barbosa, que desde ontem à noite eu fui participar de uma mesa do Fórum Social Mundial temático com o tema da reforma política. Eu coloquei no WhatsApp que eu estava indo para lá, ele entendeu que era hoje de manhã, ele me deu uma bronca, falou, escuta, mas amanhã você tem que estar na jornada da moradia, você assumiu o compromisso comigo. Eu falei, calma, Dito, eu acho que você leu muito rápido. Ele falou, perdão, hoje à noite você está indo, né? Então, para você ver o carinho dele, a dedicação dele com a organização e o sucesso dessa jornada. Esse tema nosso aqui é a mesa com o título As Políticas Públicas e o Acesso ao Direito à Moradia. Quer dizer, uma mesa super importante, porque já na intervenção aqui dos companheiros e companheiras que fizeram parte da abertura e também na fala da Raquel, já trouxe bastante elementos e indagações, né, apontando no sentido de que as políticas públicas têm se tornado um empecilho, muitas vezes, para o acesso ao direito à moradia. Então, acho que vai ser um tema muito importante. Antes de passar a palavra para os nossos convidados, dizer duas questões importantes. Uma, a questão do Poder Judiciário foi muito levantado, questionado, até porque o nosso tema tem tudo a ver, né, não só com a questão de todos os poderes, mas, sobretudo, com a questão do Poder Judiciário.
E eu acho que é importante a gente destacar, já que nós estamos realizando uma jornada aqui na cidade de São Paulo, que os movimentos populares começam, ainda de forma tímida, a começar a questionar o papel do Poder Judiciário, né? Até recentemente a luta era só com relação ao Legislativo, Poder Executivo, né? E o Poder Judiciário, certamente, uma vez dado uma reintegração de posse, concedido uma reintegração de posse, os movimentos se contentam, né, na maioria das vezes, em tentar uma solução para aquela situação, ou no mínimo tentar desgastar o Poder Executivo que concedeu aquela liminar. E recentemente aqui na cidade de São Paulo, eu acompanhei, o Dito, outros companheiros também acompanharam, teve duas grandes atividades, marchas, caminhada no centro de São Paulo, questionando o papel do Poder Judiciário na concessão de liminares. Eu acho aqui importante destacar que, né, uma coisa que eu tenho certeza que os movimentos cada vez mais vão começar a discutir. Foi a iniciativa da Frente de Luta, por menos de um mês foram duas caminhadas no centro de São Paulo para questionar e denunciar o Poder Judiciário nessa concessão de liminares em massa aqui na cidade de São Paulo. E destacar também aqui acho que dois importantes movimentos que também está dentro desse contexto, né, de resistência contra as reintegrações de posse, que é a vitória dos companheiros do Movimento Independente de Luta por Votação da Vila Maria. Parabenizar, eles estão aqui presentes, que numa luta lá, de um local bem localizado, eles resistiram com apoio de advogados, da Defensoria, com apoio de entidades nossas do movimento, e eles estão anunciando nesse momento que a Prefeitura de São Paulo, por pressão, por organização de várias entidades, vai, nos próximos 10 dias, conceder um decreto de interesse social daquela área, que é um passo para depois a gente lutar para que haja, de fato, uma desapropriação e a destinação de moradia popular. Acho que é importante porque está dentro do nosso contexto. E não poderia também citar, ontem, né, os companheiros de uma ocupação lá da Zona Norte, da região Brasilândia, ficaram 2 dias em frente à Prefeitura, né, para pressionar a Prefeitura de São Paulo a não fazer a reintegração de posse numa área que é da Coab, que deveria já ser destinado para habitação. Eles resistiram 2 dias lá em frente, fizeram acampamento em frente à Prefeitura, eu, o Sidney, que está aqui, visitamos, o Alderon também, da ouvidoria, visitou lá o acampamento em frente à Prefeitura, e ontem à noite, depois de um dia chuvoso e muito frio, eles levantaram o acampamento, mas com compromisso da Prefeitura, pelo menos, de suspender aquela reintegração de posse por 3 meses, né? Então, são lutas, né, são vitórias da organização e da luta direta dos movimentos que está dentro desse contexto de não aceitar passivamente, calado, a essa onda de reintegração de posse, porque, como a professora Raquel bem disse, cada reintegração de posse, quando não dá uma alternativa, é uma violação ao direito à moradia e é um passo atrás, como ela falou. Então, quer dizer, esse é o debate agora, nesse sentido. Eu queria... Só um momento. Então, vamos lá. Então, vamos iniciar aqui com a fala, a intervenção da nossa companheira Ana Cláudia Chaves Teixeira. Ela é do Núcleo de Pesquisa em Participação, Movimentos Sociais e Ação Coletiva, o NEPAC. Então, por favor, Ana, você com a palavra. Bom dia. Queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui e o convite, né, uma super honra, ainda mais depois de ter falado depois de tanta gente brilhante, né, como a Raquel, a dona Olga, o Luiz. Bom, enfim, a gente fica com uma baita de uma responsabilidade, né, de estar aqui dividindo também o que a gente tem estudado e pensado. Eu vou falar a partir de duas experiências. Uma é de ter trabalhado 10 anos no Polis, não sei se vocês conhecem,
Lá eu coordenava o núcleo de participação cidadã, né, durante esses 10 anos, e há uns anos atrás eu comecei a participar do NEPAC, que é esse núcleo que fica lá na Unicamp, e o NEPAC faz algum tempo estudado vários temas, mas especialmente movimento de moradia. E a última pesquisa que a gente fez foi avaliando o Minha Casa Minha Vida entidades. Eu não vou poder falar aqui da pesquisa, mas se vocês depois tiverem interesse, e a gente queria colocar à disposição, né, do núcleo, para a gente poder estar discutindo mais sobre o Minha Casa Minha Vida entidades. Mas eu vou trazer alguns elementos também dessa reflexão para cá. Queria primeiro começar marcando a importância do tema que foi escolhido, né? Todo mundo já falou sobre isso, mas queria reforçar também a importância desse tema da justiça para quem, né? Primeiro de tudo, porque, como algumas pessoas disseram, e eu não sei até que ponto isso foi discutido ontem na discussão da reforma política, mas é uma questão central, é a democratização da justiça, né? A gente fala de avançar a democratização em outras áreas, né? Quando fala de reforma política, às vezes fala de democratizar e você ter mais controle sobre os poderes, mas um poder que é muito pouco controlado, né, com algumas exceções que foram mencionadas aqui, é o poder judiciário, né, e muito pouco transformado, ainda democratizado. Então, toda essa, vamos dizer assim, essa frente de luta para a democratização da justiça, ainda a gente está, vamos dizer, engatinhando, né. Então, tem aí, eu digo isso porque quando eu estava no Polis, e eu continuo fazendo parte, estou indo. Você foi lá ontem, eu estou saindo daqui, indo lá para discutir numa mesa à tarde. Eu vejo muita ligação entre o tema da reforma política e o tema da democratização da justiça, né, e essas questões de moradia. Eu acho que a gente tem que cada vez mais casar as lutas, né? Então, eu queria parabenizar pela escolha do tema, de pensar a justiça e a democratização da justiça. E o segundo motivo de ser importante, o tema a Raquel falou com muita propriedade, mas eu vou acabar voltando nisso na minha fala, é o fato de que uma das maiores dificuldades hoje para, de fato, implementar o direito à moradia é o embate que o direito à moradia tem com o direito à propriedade, né? Propriedade privada da terra e o mercado imobiliário, enfim, todos os interesses colocados desse lado da mesa, vamos dizer assim. A Raquel falou com muito mais propriedade do que eu, mas para pensar na reflexão que eu vou trazer aqui sobre as políticas públicas, eu acho que é fundamental a gente enfrentar essa questão inicial, que é o fato de a gente, de fato, conseguir ter moradia digna, está sempre entrando em choque com o direito à propriedade. Vamos dizer assim, que é mais antigo, né? É mais reconhecido, é mais legitimado pela sociedade, e o direito à moradia causa mais estranhamento, né? Além do que causa mais incômodo, né? Traz problemas para a sociedade que ela não consegue, de fato, resolver. O pedido que foi feito para mim foi fazer uma reflexão sobre as políticas públicas, né? Então, era um pouco a questão, logo no início foi colocado, existe uma política pública habitacional, ela é boa, ela é eficiente, né? Então, antes da gente entrar nessa questão sobre ela é boa, ela é eficiente, existe política pública ou não, eu queria só lembrar o que são as políticas públicas, né? A gente fala, política pública, mas o que é política pública, né? Então, antes de começar, entendendo que esse espaço também é um espaço de formação, muita gente vai dizer, isso eu já discuto todo dia, meu feijão com arroz, o que é política pública, mas vamos pensar que aqui tem pessoas de diferentes situações, gente chegando, gente mais tempo na luta, mas vamos conversar um pouquinho, voltando um pouquinho aí para a conversa sobre o que é política pública. O que é uma política pública? Alguma pista aí? Uma política pública. Uma política pública, ela é uma forma, a forma, na verdade, de efetivar os direitos, né? Então, se você, a Raquel dizia isso bem claramente, agora acabou de falar sobre isso, você tem lá o direito à moradia, mas não tem embaixo dele políticas públicas, você não tem o direito à moradia, ela só está no papel, né? Então, você precisa de uma tradução daquele direito em políticas públicas. E essa tradução, ela tem que intervir na realidade, ela tem que alterar a realidade, ela tem que olhar para os problemas que existem, para as questões que existem e alterar, não mantê-la do mesmo jeito que está ou piorar, né? E ela a política pública, ela é uma forma, é como se fosse um acordo entre o Estado e a sociedade
sobre a melhor forma de enfrentar aquela questão, da melhor forma de lidar com aquele direito, né? Mas você vai me perguntar, mas dentro do Estado e dentro da sociedade tem muitas visões sobre os direitos. Exatamente, tem muitas visões. E aí começam os nossos problemas, né? Os problemas de efetivação dos direitos. Um conjunto de pessoas pode dizer que um direito, para ser enfrentado, o direito à moradia, você tem que resolver fazendo um programa tal. O outro vai dizer, não, é melhor o programa tal. Não, a gente tem que lidar com realidades Y, né, dos idosos, das mulheres, das crianças, dos que moram na cidade, dos que moram na cidade pequena, enfim, com um monte de questões diferentes, né, que trazem para a mesa questões diferentes e interpretam de forma diferente. E são visões de mundo diferentes sobre como resolver os problemas. Isso é uma das coisas que a política pública acaba tendo que lidar. Ela é um acordo entre essas visões diferentes. Mas ela também é um acordo, ou, vamos dizer assim, um enfrentamento entre interesses diferentes, né? Então, se a gente pensa em como os programas vão sendo estruturados, muitos deles foram sendo estruturados não pelo direito ou por uma visão de mundo, vamos dizer, que lida, que pensa o direito à moradia como em primeiro lugar, mas eles foram estruturados pensando, por exemplo, né, vamos pensar nas questões hoje, do próprio Minha Casa Minha Vida, foram estruturados e imaginados como uma forma de lidar com a crise econômica lá de 2008, como é que ia resolver o setor imobiliário, como é que a gente ia poder ter mais construção, né, como é que podia gerar emprego numa situação de crise econômica. Ou seja, a prioridade naquele momento, ou seja, o interesse que foi sendo colocado, a questão que foi trazida à tona para gerar, por exemplo, Minha Casa Minha Vida naquele primeiro momento, ele não foi, vamos dizer, número 1, o direito à moradia, né? Foi número 1, um problema econômico de como lidar com uma situação de crise econômica que estava no país, né? E, ao mesmo tempo, vai tentando acomodar ou trazer para a mesa outras visões e outras questões sobre o mesmo problema. E os movimentos sociais foram fundamentais nisso, né? Para pressionar e trazer à tona outras questões, outras prioridades e moldar aquele programa. Uma política pública geral, né, de moradia, ela acaba sendo traduzida em programas, em projetos e com recursos definidos. Aliás, também é uma coisa muito básica, né? Se você não tem o direito, se o direito não existe quando tem política pública, se não tem política pública, a política pública não existe se ela não se traduz em programas, projetos com orçamento definido, né? Essas coisas estão todas encadeadas, né? Você tem que ter o direito, tem que ter a política pública, tem que ter os programas e projetos, tem que ter recurso para fazer. Se tudo isso não está, vamos dizer, não vem no pacote completo, você não tem o direito, né? Você está lá só, realmente no papel. Então, um pouco o que eu queria trazer assim, como um ponto central, é de que a ideia de política pública, ela vai, o esforço para construir as políticas, os projetos, ele é um esforço de construir o que seria o interesse coletivo, né, o que é o bem coletivo. Ele não está dado, não é nada natural, tem muitas concepções, muitas formas de encarar como se resolve um determinado problema, como se enfrenta determinadas questões. Mas ela é um embate, então, a política acaba sendo um embate entre essas visões, né? E aí, claro, o que a gente tem como resultado, os programas que a gente tem aí como resultados dessa política, alguns vão atender determinados interesses ou determinadas visões e outros e para outras pessoas não vai atender, né? O mesmo programa vai ser considerado ótimo para alguns e péssimo para outros, o pior dos mundos para os outros, né? E é isso que a gente está, isso que faz parte um pouco da luta, né, das organizações, é de tentar que a sua visão, a sua forma de encarar faça com que as políticas públicas cheguem mais perto, né, da garantia do direito à moradia digna, né? Uma coisa também bastante importante que eu queria trazer aqui, que eu escuto muito, é as pessoas dizerem, não, a política pública então, ela tem que ser universal, igual para todo mundo, né? Essa ideia de igualdade como igual para todo mundo, né? E eu queria trazer, não sei se vocês já viram essa ideia da igualdade, ela tem dois jeitos da gente pensar a igualdade. Uma é, você entrega R$100 para cada um, vou simplificar. Igualdade é, eu, sei lá, sou pai de 5 filhos,
entrego R$5 para cada um, eu estou sendo igual, porque eu tenho lá, né, o 20 reais, vou entregar R$5 para cada um, porque isso é igualdade. Estou tratando todo mundo igual. Isso é uma ideia de igualdade. A outra ideia de igualdade é a gente pensar em tratar os diferentes, ou os desiguais, de uma forma desigual. Dar mais para quem precisa de mais. Né? Essa é uma outra ideia de igualdade. Não sei se vocês já viram, tem um negócio que circula pela internet que é bem bonitinho. Tem 3 menininhos tentando ver um jogo assim, em cima de um... Tem um jogo de futebol, eles estão em cima de uns caixotinhos. E aí é um menininho bem pequenininho, um médio e um grandão. E aí entregam 3 caixotinhos para os menininhos, 3 caixotinhos iguais. Aí o pequenininho fica embaixo da cerca, continua não vendo o jogo. O menininho médio, ele fica assim, meio espiando de olhinho, no mesmo caixote. E o menininho grandão, com aquele caixote médio, ele está enxergando tudo. Né? E isso é uma ideia de igualdade. Você entrega o mesmo caixote para cada um vai continuar enxergando do pouco que dá. Né? Vai melhorar um pouquinho, mas vai continuar enxergando do pouco que dá. E a outra ideia de igualdade é você entregar caixotes de forma diferente, de acordo com a necessidade de cada um. O menorzinho ganha um caixotinho maior, e aí você tem, vamos dizer assim, depois todo mundo enxerga do mesmo jeito o mesmo jogo. Né? É um pouco o que eu queria trazer. Eu estou trazendo isso porque o que está mais introjetado nas políticas públicas é a ideia de igualdade, ou seja, a gente tratar todo mundo igual. Né? Então, vamos dar educação igual, vamos dar saúde igual, mas não é o caso. Né? Tem muitas questões específicas que exigem uma desigualdade no tratamento, desigualdade para gerar igualdade. Né? Senão, de fato, você não gera igualdade, você gera mais desigualdade. Né? E aí isso exige um tratamento especial, um olhar especial, recursos especiais, às vezes com mais recursos. Né? Isso teve muito presente na discussão, por exemplo, sobre cotas, né, para negros, para entrarem na universidade. Né? Ou seja, é uma discussão de você precisa recompensar um monte de desigualdades que foram geradas, que as pessoas, para elas conseguirem ter, vamos dizer, o mesmo, elas precisam de mais. Né? E exatamente a mesma questão que está colocada. Em relação às políticas públicas, para elas gerarem igualdade, elas também não podem partir do suposto de que todo mundo, com um pouquinho, vai chegar no mesmo lugar. Né? Então, precisam de olhar para questões de classe mesmo, de gênero, de raça. Não como o Luiz lembrou, como os juízes fizeram. Né? Eles fizeram, né? Eles deram aumento para si mesmo, auxílio moradia, aumento para si mesmo de 4 mil. Quer dizer, eles aumentaram a desigualdade e dizem, igualmente entre eles. Né? E disseram que as pessoas não poderiam ter um aumento mais de R$400, né, no auxílio aluguel. Ou seja, eles estão só ampliando o fosso. Né? Eu estou falando o oposto disso. Né, eles teriam que ter dado 4 mil para as pessoas e para eles 0. Né? Para que eles precisam de auxílio moradia? Ou aumento, enfim. É a distorção da distorção. Né? Então, um pouco, vamos dizer assim, os elementos que eu queria trazer da discussão sobre políticas públicas. Como é que a gente pensa isso para a moradia? Né? Como é que a gente faz essa reflexão em termos de até que ponto as políticas públicas que estão aí, elas são boas, eficientes? Né? Um pouco os elementos que eu estou trazendo é para a gente fazer essa conversa. Acho que eu pensei em trazer, acho que 3 elementos importantes da avaliação das políticas. Né? Uma outra coisa bastante importante, que eu acho que às vezes a gente não tem também essa informação, todo mundo, é que uma parte das políticas, elas são executadas pelo município, outras pelo Estado, outras pela União. Né? Às vezes a gente olha e pensa que tudo é responsabilidade do governo federal ou do governo municipal, enfim. Sempre nessa discussão de políticas públicas, a gente tem camadas aí de responsabilidades diferentes dos vários poderes. O ideal era que tudo estivesse articulado, né, nas várias políticas públicas, não só na moradia, em todas elas estivessem articuladas nos vários níveis, mas não é assim que tem se dado. Então, quais são, então, os desafios e como é que a gente pode pensar sobre eles, né, em relação à política habitacional? A primeira questão para a gente olhar é se existe, né, se existe uma política pública que enfrente os problemas, de fato, colocados hoje para a moradia. Né? Um bom diagnóstico e
e um bom retrato das políticas, quais são elas, o que elas estão enfrentando, que desafios elas estão enfrentando, é a primeira questão que a gente teria que olhar para pensar em termos de políticas de moradia. E se elas são suficientes para garantir esses direitos, para quem que elas estão, de fato, servindo, né? Esse seria o primeiro conjunto. Então, se existe, para quem está servindo, quais são essas políticas, qual é, vamos dizer assim, o mapa que a gente tem dessas políticas públicas. É muito difícil, em geral, as coisas estão bastante fragmentadas, né? Elas estão se dando, a gente pensa logo no Minha Casa Minha Vida, porque é o programa maior e tudo mais, mas a gente sabe que existem programas locais, municipais, estaduais, enfim. Esse mapa das políticas vamos dizer assim, o ponto número 1 para a gente entender, né, até que ponto as políticas estão enfrentando de fato. A resposta que foi dada aqui desde cedo, né, dessa primeira intervenção, é de que sim, elas existem e sim, elas são altamente insuficientes, né? Elas estão, não dá para dizer que não tem nada, né? Ou seja, o que de fato foi conquistado em termos de programa como Minha Casa Minha Vida, e essa ideia, eu acho que o maior patrimônio, a Raquel já trouxe, mas eu queria reforçar, o maior, vamos dizer assim, patrimônio de conquista é a ideia de que o recurso público é investimento, né, da União, ou seja, não é uma coisa que você está... o programa para a faixa de renda mais baixa, de 0 a 3, é um programa que pensa que eles não estão visando lucro, né? Não está no sistema financeiro, não é um banco que vai gerar um lucro para a Caixa, por exemplo, não é essa concepção, é uma concepção de que aquilo é um investimento da sociedade, ou seja, sai do recurso da União e deve ir para a sociedade, né, que de fato precisa de moradia, que não tem atendimento. Então, não dá para dizer que não existe uma política, né? Não dá para falar que ela não está aí, né? O que dá para falar, o que foi dito aqui reiteradamente, é que ela é insuficiente, não cobre todo mundo, ela gera alguns problemas, né? Ela não olha para essa diversidade da sociedade de uma forma bastante complexa, né? Eu acho que esse é o primeiro ponto, como é que a gente avalia essa existência, né? Reconhecendo essa existência e pensando se ela é suficiente ou não para garantir os direitos. A segunda questão, e essa eu vejo como bastante problemática, é a questão do acesso às políticas públicas, né? É o conhecimento sobre elas, que ainda falta muito para a sociedade brasileira. Ou seja, uma coisa é existir, a segunda coisa é acessar. Eu vou dar um exemplo, vocês não entendam mal, mas é porque está muito fresco na minha cabeça da pesquisa. A gente estudou Minha Casa Minha Vida Entidades. A gente perguntou para as pessoas, o Minha Casa Minha Vida Entidade é um programa tocado, como vocês sabem, pelos próprios movimentos, é 1% do orçamento geral, menos de 1%, na verdade, do orçamento geral do Minha Casa Minha Vida grandão, feito pelas construtoras, enfim, muito pequenininho. A gente perguntou para as pessoas, para os beneficiários do Minha Casa Minha Vida Entidades, como eles tinham ficado sabendo do programa. E as respostas foram muito tristes, que eram assim, um amigo meu me falou. Se eu não soubesse pelo meu amigo, eu nunca teria sabido, né? Vocês foram, já tinham participado de alguma lista? A gente participou de lista da Coab, a gente vai em tudo quanto é lista, a gente preenche, não adianta nada, a gente nunca é chamado. Enfim, o acesso à política, ele tem uma distância ainda, vamos dizer assim, um rio daqueles tipo Amazonas, assim, para atravessar, que é muito gigantesco, né? A informação sobre o direito, para chegar nesse direito, ainda é muito gigantesca. Então, acho que esse é um dos maiores gargalos nas políticas públicas, as pessoas não sabem, né? E, de fato, não chega em parte de quem precisa, mas uma parte gigantesca da população que precisa não tem acesso a elas. E o terceiro ponto, e aí eu termino, meu tempo acabou, é a questão da qualidade, né? Eu acho, então, o primeiro ponto é existir, né, com que resultado? O segundo é o acesso, quem é que está conseguindo acessar e como. E o terceiro ponto, para eu terminar, é a questão da qualidade da política. A qualidade da moradia, ou, sei lá, né, vamos dizer, da regularização fundiária que está sendo feita, ou da remoção, ela é uma qualidade boa, ela tem o resultado que se espera sobre ela.
E nesse ponto também eu acho que ainda falta, claro que os empreendimentos que estão aí, em relação à Minha Casa Minha Vida, eles ainda, falta bastante coisa para a gente, né, olhar para eles, porque ainda tem um chão aí para acontecer, mas eles têm gerado também muitos problemas, né? Problemas, às vezes, em relação a as pessoas irem para um lugar onde elas não tinham uma relação com aquele lugar, né? Elas não têm dificuldade com o trabalho, acesso a creche, escola, saúde, enfim, uma série de questões, bem como a qualidade mesmo, né, do empreendimento. Algumas delas a gente tem ouvido falar que a qualidade é bastante baixa, né? Então, a questão é, vamos dizer assim, a solução que é dada, ela resolve o problema, ou, como diz a Raquel, faz com que as pessoas, às vezes, vão um passo atrás, não um passo para frente, né? Então, acho que isso é o terceiro, vamos dizer assim, elemento, e com ele eu termino, de enfrentamento aí dos desafios, que é enfrentar a questão da qualidade, né? Não é qualquer coisa, não é qualquer coisa que pode, de fato, ao invés de melhorar a vida, né, tornar mais digna, tornar menos digna ou mais complicada, né? Enfim, e eu termino por aqui. Uma coisa que eu aprendi bastante, todos esses anos aí de contato com os movimentos, e que vocês já falaram aqui fortemente, só para terminar, é de que a questão das políticas, né, de propor políticas, de monitorar, de estar por perto e de conseguir, de fato, enfrentar os desafios de uma maior democratização e do maior acesso ao direito à moradia, ela só, assim, isso eu não tenho dúvida nenhuma, ela só se dá com a organização mesmo da popular. Não existiriam os programas que existem hoje se não fosse isso, e eles não seriam progressivamente melhorados se não fosse a organização dos movimentos que estão aqui hoje e muitos outros que estão aí na luta. Então, boa jornada e obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigado, Ana Cláudia. Eu tenho uma dificuldade de apenas passar a palavra. Eu sempre gosto de dar uma pimentadazinha no debate, né? Primeiro, eu entendo que quando você se referiu que as pessoas no Minha Casa Minha Vida entidade fala que tomou conhecimento do programa por um amigo, certamente esse amigo ele participa de alguma entidade do movimento popular, né? Porque, na verdade, o Minha Casa Minha Vida entidade, ele atende a demanda de movimentos organizados. Então, certamente, e é comum nos movimentos, as pessoas, quando vão entrar no movimento, um que já participa daquele grupo, etc., fica comentando, né? Até porque a grande mídia e uma parte significativa do Ministério Público criminaliza a questão do Minha Casa Minha Vida entidade. Ele diz que isso é furar fila, né? Quando a gente sabe que não é furar fila, isso é luta popular. Então, infelizmente, as pessoas, para acessar o Minha Casa Minha Vida entidades, eles já participam de algum grupo organizado, ou então eles ficam sabendo de uma pessoa que participa e aí vai participar do grupo organizado, até porque os meios de comunicação e uma parte do MP são totalmente contrários a esse programa. Tem feito, inclusive, aqui na cidade de São Paulo, ações no sentido de impedir o Minha Casa Minha Vida entidade com um discurso que é fura-fila, né? Então, essa questão. A outra coisa aí é no sentido, você falou 3 importantes elementos aqui, a qualidade da política, a dificuldade do acesso, né, dessa política e, sobretudo, que, em síntese, bem geral, é que ela existe, as políticas existem, mas, porém, insuficiente, né? Então, dentro desse ponto, não sei aí, queria fazer uma provocação aí para os nossos próximos intervenções, que, já que nós estamos num debate, num tema sobre reforma política do Poder Judiciário, que partindo do pressuposto de que as políticas públicas existem, mas são insuficientes, se dentro de um sistema nosso político, eleitoral e poder judiciário, é possível a gente avançar para que essas políticas públicas se tornem efetividade, né? Se elas tornam de fato eficazes com esse sistema político, eleitoral e do poder judiciário, se isso não é um entravamento da eficácia e da qualidade das políticas públicas, no caso nosso aqui, a questão urbana. Bom, sem muitas delongas, vamos para frente. Quero, então, agora passar a palavra para o nosso companheiro João Evercio de Carvalho, ele é defensor público
do Estado do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Terra e Habitação. Dizer para todos vocês que esse Núcleo de Terra e Habitação da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro é um dos mais antigo, digamos assim, antigo no bom sentido, né? Porque tem muita gente que usa o antigo de termo pejorativo, mas é um dos núcleos de terra e habitação pioneiro na Defensoria Pública. Nós aqui no Estado de São Paulo acompanhamos, assim, o grande trabalho que vocês desenvolveram lá junto com os movimentos populares do Rio de Janeiro, sobretudo na pressão que foi feita pelo setor imobiliário, pela especulação imobiliária, sobretudo em função da realização das Olimpíadas e do evento da Copa do Mundo. Eu digo isso porque tem o nosso companheiro Marcelo, que é da CMP lá do Rio de Janeiro, junto com os companheiros da União e de outras entidades, acompanharam lá o belíssimo trabalho que a Defensoria Pública fez e sofreu, inclusive, muita pressão dos poderosos, do poder público, naquele momento que vocês se colocaram como, digamos assim, na linha de frente, na trincheira de defesa dos direitos, contra a violação do direito à moradia, em especial naquelas obras que visavam não só fazer obra de acesso de mobilidade urbana em função dos dois eventos esportivos, mas, sobretudo, aproveitaram daquela situação para remover, despejar milhares de pessoas que estavam em locais ali que não poderia estar, segundo a ótica da especulação imobiliária, desse setor imobiliário. Então, por favor, João Carvalho, com a palavra. Bom dia. Antes de entrar nos temas aqui e responder a provocação do Raimundo, eu queria dizer o seguinte, que antes de ser defensor público, já sou há 19 anos, e no mundo do direito há 25, me formei em 1990, eu e minha mulher que está aqui presente, Elisete, a gente atuava na luta por moradia em Volta Redonda, lá no interior do estado do Rio de Janeiro. E a gente foi embalado com muitas donas Olgas, com muitas musiquinhas da igreja, do movimento popular de Volta Redonda, na mobilização por defesa da posse, por defesa da moradia, em Volta Redonda, que é uma cidade do interior, mas que tinha muita vocação na esperança e na fé de construir um mundo melhor para todo mundo. Também foi nessa mesma vida em Nazaré que eu participei em 89 de um evento organizado pelo SESEP, que tem todo ano. Todo ano tem, no mês de maio, não sei se ainda se repete, eu tenho muito tempo que não tenho contato, mas o SESEP é um centro de estudos ecumênico sobre política e economia. E nesse evento que eu participei em 89, tinha representações de vários países da América Latina, e tudo com o mesmo foco, o mesmo problema, ou seja, as mazelas se repetem em todos os lugares. Um dia desse atrás, em maio, a gente estava reunido no Rio de Janeiro com colegas de Buenos Aires, da Defensoria de Buenos Aires, e a gente trocou, eu dei um livro, esse livro que a gente vai expor aqui agora, de um arquiteto, de presente para os colegas argentinos, eles me deram um outro livro. Parecia que eram as mesmas fotografias, só que um em português e outro em espanhol. Ou seja, a violação do direito à moradia se repete em qualquer lugar do mundo. Uma outra fala importante dessa internacionalização da violação do direito de moradia, uma sentença na África do Sul, reconhecendo belamente o direito à moradia, determinando várias providências para a urbanização e regularização de uma grande extensão de área urbana numa cidade da África do Sul. Essa sentença tem 20 anos que foi proferida, não tem mais nenhum recurso contra ela, e nenhuma das etapas de efetivação foram cumpridas. Bem, esse material que está sendo exposto é a produção de um arquiteto urbanista recém-formado que fez a sua tese de doutorado com base no mapa das remoções em relação às Olimpíadas. Então, aí a gente vai passando esse mapa, a gente não vai entrar nos aspectos, só para ilustrar a minha fala aqui para vocês não se cansarem tanto, só de ouvir, eu vou tentar acalmar vocês com o visual, que não é tão bonito, mas reflete toda essa realidade. Bem, eu quero, antes de começar, cumprimentar a Defensoria Pública do Estado de São Paulo e dizer que
a gente deve prestar solidariedade a essa defensoria que, ainda que seja uma das mais novas, é a mais progressista, a mais democrática e a mais aberta à participação popular. Ontem a gente viu na imprensa que o governador do Estado de São Paulo fez acusações absurdas contra a Defensoria Pública de São Paulo, reclamando, dizendo que tem um para trabalhar e 10 para atrapalhar, que ele tenta trabalhar e que a Defensoria acaba atrapalhando, e que a Defensoria interfere, que a Defensoria tenta judicializar muitas situações, e se depender de tudo que a Defensoria quer, o Estado vai acabar fechando. Eu queria me solidarizar, porque no Rio de Janeiro também a gente enfrenta esse tipo de situação, não com o governador, que não fala nem a favor, nem fala contra, mas o prefeito, ele reiteradamente se coloca criminalizando, junto com o movimento, criminalizando também a conduta dos defensores. Então, eu queria prestar essa solidariedade. Bem, o panorama do Rio de Janeiro, as políticas públicas que a gente pode dizer, o Minha Casa Minha Vida, ele está completamente desvirtuado. Isso, a experiência que a gente tem local, perpetua as situações provisórias de aluguel social ou abrigamento. São milhares de famílias aguardando há 4, 5 anos a entrega da casa e acaba prevalecendo a política do cadastro. A política pública que existe é a política do cadastro. Botou o nomezinho da pessoa na lista de espera, a pessoa fica na lista de espera, com ou sem aluguel social, com ou sem a regularização da sua situação. Tem uma submissão muito forte à especulação imobiliária e à indústria da construção civil. Né? São remoções necessárias, gerando enormes vácuos em regiões da cidade. Ou seja, lugares que eram ocupados por moradia são simplesmente retirados do mapa da moradia e ficam sem qualquer destinação. Antes o argumento era uma obra, um equipamento, aquela obra e aquele equipamento não surgiram no local, as famílias foram removidas, sei lá para onde, e a especulação vai esperando o momento adequado para ocupar aquele espaço que ficou vazio. Tudo que a gente vai falar aqui, como eu disse, isso repercute em todos os lugares, em todas as falas. O desconhecimento judicial, né, da própria Constituição, das leis infraconstitucionais e do arcabouço normativo, inclusive externo, é uma coisa absurda. Os juízes não conhecem, ou mesmo que você leve a eles afirmam a inaplicabilidade dessas normas, desse arcabouço interno e externo, e acaba violando direitos elementares, a informação, a defesa ao contraditório, a violência policial. E agora também se utiliza no Rio de Janeiro da Guarda Municipal para fazer remoções, para cumprir ordens judiciais, que essa semana teve uma notícia boa. No STJ, na ocupação Isidoro, em Belo Horizonte, o STJ proibiu a utilização da Polícia Militar na realização de remoções forçadas. Ou seja, tem alguma coisa sendo pensada em algum lugar, a gente tem que aproveitar essas novidades. Foi essa semana que surgiu esse acórdão do STJ falando nesse sentido. O que se tem de fundamental na relação do judiciário com esse processo de violação? No Rio de Janeiro, a proteção que o judiciário dá aos Jogos Olímpicos é uma coisa absurda. Essa proteção, ela ocorre em detrimento das comunidades consolidadas e usa-se até nas emendas. Eles não escondem no voto, dentro do texto da decisão judicial. Eles colocam na emenda, naquele resumo que aparece em negrito em caixa alta. Olimpíadas prevalece por interesse público ao interesse particular dessa ou daquela pessoa que está reclamando de uma indenização, de uma remoção, seja lá o que for, as Olimpíadas prevalecem. O desvirtuamento do projeto Minha Casa Minha Vida, ele é tão grande que a lei que criou o programa,
a 11.977 de 2009, ela tem um capítulo enorme, grande, falando de regularização urbanística e regularização fundiária para comunidades consolidadas. E estabelece vários critérios para identificar o que seja uma comunidade consolidada, na defesa do direito à moradia, para que esse direito subjetivo de cada pessoa que mora naquele lugar seja implementado, seja reconhecido e seja efetivado. Direito a permanecer em condições adequadas, dignas e seguras. Então, não só do ponto de vista do ambiente do lugar, mas do ponto de vista jurídico também, para evitar que ela seja vítima mais tarde de uma remoção. Essa negativa é um pacto entre poder judiciário, poder executivo e interesses privados envolvidos na questão. Um outro aspecto importante que a gente aborda e pega emprestado aqui de São Paulo, em São José dos Campos, um colega de vocês, da Defensoria, o Jairo, ele esteve semana passada com a gente lá no Rio, no evento, foi premiado no Inovare por uma prática muito exitosa. E eu brinquei com ele, você tem uma prática exitosa, e aqui no Rio a gente só tem práticas dolorosas. Né? Mas a prática exitosa dele de São José dos Campos é decorrência de uma prática dolorosa de anos de violação. E ele conseguiu, fora do judiciário, através do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que emprestava dinheiro para alguns projetos lá em São José dos Campos, que contrapartidas, que cláusulas sociais nos contratos de financiamento fossem aplicadas. Nós pegamos emprestado essa ideia e vamos ver onde que tem dinheiro emprestado, qual banco que empresta dinheiro para a realização de obras de infraestrutura para os Jogos Olímpicos, tanto de vias expressas quanto dos próprios equipamentos para os Jogos. Não achamos empréstimo do BID, né? Pesquisamos junto ao BID e não achamos empréstimo do BID. Achamos empréstimo do BNDES, nos editais de licitação. Fomos atrás do BNDES, o BNDES não tem uma linha sequer de cláusulas sociais ou de contrapartidas para direito à moradia. Nós só temos cláusulas de contrapartida com relação ao direito ambiental. Só que, apesar do S do BNDES social, essas contrapartidas do direito ambiental não incluem o homem, ou seja, a pessoa humana não participa do ambiente protegido pelo BNDES, ou seja, não se sabe exatamente, dá-se muito valor, aí tem corrente essa fala, né? Se preocupa muito com o sapinho que está lá numa determinada lagoa, com a árvore que não pode ser tratada de forma a ser exterminada, mas o homem, a mulher, o ser humano que está ali, a pessoa humana, acaba sendo atingido por essa prática. Um outro grupamento importante no ambiente social, que articula essa violação, é a mídia. Né? A mídia mantém laços de puro interesse econômico e financeiro com os patrocinadores e organizadores dos jogos, seja ele Copa do Mundo, seja Olimpíadas, qualquer tipo de grande evento. A mídia, ela esconde, não divulga fatos envolvendo remoções. Quando divulga, é para divulgar na ótica da criminalização, né? Que foi violento, que reagiu, que quebrou, que jogou bomba, enfim, que criou resistência legítima. E aí muitos dizem, vamos praticar a desobediência civil. É o que a Raquel falou, não seria praticar a desobediência civil. Nós não estamos praticando nada de ilegal, né? Não é nada de criminoso, não é nada de delinquente. Na verdade, nós estamos obedecendo a um escopo constitucional, estamos obedecendo a um regramento internacional que protege o direito à moradia, e por isso a nossa prática não é de desobediência civil. A prática da luta popular por moradia é uma prática de obediência a uns comandos legais, nacionais e internacionais. A gente vê, e a gente olha, a gente está falando muito do Rio de Janeiro, mas nos grandes centros de modo geral, no Rio de Janeiro, a gente tem vistas privilegiadas em algumas favelas da Zona Sul. Né? Todo mundo
fica invejado do direito de vista de muitas famílias que moram naquelas favelas. E aí esse direito de vista, ele passa a ser buscado por setores que têm mais capacidade econômica. Quem é que está atrás disso? A indústria do turismo e a indústria do entretenimento. Disfarçadamente de pessoas físicas bem intencionadas que querem levar para a favela, aí tem a novela, tem a novela, a pousadinha, o bistrô, não sei o quê, uma comidinha diferente, vamos aqui, vamos montar uma estrutura de entretenimento e turismo, e aí ocorre um fenômeno chamado de gentrificação, a substituição das características da ocupação. Ou seja, pessoas que nasceram ali, que viveram ali, entregam a sua casa por um dinheiro com o qual ela não vai conseguir adquirir outra nas mesmas condições. E essa substituição de pessoas na favela tem um incentivo dessas duas indústrias que eu me referi. Então, tem uma sintonia fina entre agentes estatais, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário. É evidente que a gente não pode perder a esperança, tem exceções, com as corporações mercantis que exploram os eventos esportivos, dando a eles posições jurídicas extremamente vantajosas em relação ao direito de moradia. A mídia apoia, porque participa desse lucro, vide aí os patrocínios de grandes grupos econômicos. A gente precisa tirar soluções, a gente precisa tirar encaminhamentos para isso. Estávamos num evento agora em maio do Fórum Justiça, que é a busca por justiça integradora, participativa e com distribuição de renda. O Fórum Justiça ele tem participação popular de defensores, acadêmicos da UERJ, da UFRJ, enfim. E nacionalmente a gente está tentando se organizar em outros lugares. Nesse papo que tivemos em maio, o pesquisador Breno Brigel, da UERJ, ele apontou alguns caminhos que a gente precisa refletir. Ele disse o seguinte, que a crise atual, que se opera em vários países da América Latina, tem gerado um recrudescimento das forças conservadoras com o esgotamento dos governos progressistas. Isso é patente. Aí ele faz uma comparação com a Europa. Ele diz que a quebra dos direitos históricos se revela inatingível, não tendo os movimentos populares mecanismos de reação às perdas, como normalmente acontece na Europa. Ou seja, quando na Europa se quebra direitos, imediatamente há uma resistência muito grande dos movimentos e se busca resgatar aqueles direitos que foram quebrados. No Brasil e na América Latina, de modo geral, segundo esse pesquisador, e é o que a gente observa, a luta se dá muito forte pela criação de direitos. A gente luta para criar direitos e vai acumulando, como a Ana Cláudia falou, vai acumulando esses direitos e não tem nenhuma política que estabeleça a sua efetivação. Ok. Não há uma cultura de reação contra a supressão desses mesmos direitos. E aí o meio político e a mídia se ocupam de ver o movimento popular apenas quando ele está criminalizado, quando ele está frágil e pode ser acusado disso ou daquilo. Ou seja, a luta diária e invisível que constrói, que produz, como o Minha Casa Minha Vida Entidades, que quer se apoderar de instrumentos que, na sua grande maioria, está nas mãos dos bancos e das empreiteiras, isso não é focado. Ninguém se preocupa em divulgar esse tipo, ao contrário, se preocupa em aprofundar a ilegalidade e acusar de desvio. A gente precisa, sim, de fomentar a participação popular nos instrumentos de Estado, nas políticas de Estado, nos organismos de Estado. Para isso, as ouvidorias são fundamentais. A gente precisa retirar da atuação exclusivamente jurídica a atuação desses segmentos do sistema de justiça e desviar para o trabalho da base. Ou seja, é na base que a gente vai construir o resgate das vítimas, dos vulneráveis e dos excluídos,
para o campo do sujeito de direitos. Ou seja, a gente tem que transformar toda essa massa que vive excluída, vulnerável e vitimizada em sujeitos na construção dos espaços de democracia. Essa lógica perversa, né, que a gente mostra aqui e que a gente vê nas falas de todos e no que acontece em qualquer lugar do país, em qualquer lugar do mundo, ela decorre de um consenso, né? Tem um interesse internacional, tem um consenso das commodities que prega o quê? Prega que o Estado deve perder a sua autonomia, que o poder político deve ser privatizado, ou seja, que as relações de trabalho devem ser precarizadas, que os povos originários devem ser expulsos, né? Que os pobres nas cidades devem ser segregados, que a poluição dos espaços de domínio público seja crescente, né? E que ocorra a mercantilização de tudo e de tudo. A água, a comida, o teto, deixam de ser garantias mínimas de sobrevivência para ser moeda, para ser monetarizado. Então, esse consenso das commodities, transforma tudo em dinheiro, ela é repetida e exaustivamente condenada por 2 argentinos. A gente tem que falar isso, né? A gente tem que reconhecer nos argentinos, não só no Messi ou no Maradona, mas reconhecer em 2 argentinos essa luta, essa denúncia permanente contra esse consenso das commodities. Tanto o Papa Francisco quanto Zaffaroni, em posturas antagônicas do ponto de vista ideológico, né? Um é religioso, o outro não é religioso, né? E prega isso, eles denunciam e condenam essas práticas violadoras que, no mundo afora, mata, mutila a face e a identidade de homens e de mulheres. A gente precisa arrumar saídas estratégicas. E aí, nós temos algumas considerações. Caminho da mediação, fugir do judiciário, tentar saídas alternativas, essa que o Jairo trabalhou e que a gente tenta copiar. Envolver interlocutores da sociedade civil, setores acadêmicos e segmentos religiosos. A gente precisa redescobrir o engajamento das igrejas nas lutas populares. A gente precisa redescobrir. E isso, a gente viu que tem um empenho de alguns setores da própria igreja e de outras igrejas, não só a Igreja Católica, para redescobrir o seu papel nessas lutas populares. E a gente precisa aproveitar isso. E fomentar a participação popular na formulação de políticas públicas, incrementando a democracia direta, inclusive em outras defensorias. Seguir o exemplo aqui de São Paulo, que tem perpetuado e tem crescido, e lutar contra o retrocesso. A gente precisa, um princípio constitucional, né, o princípio do não retrocesso, de sair da figura A para a figura B, desde que a figura B seja melhor do que a figura da figura A. E nós temos que recuperar os laços com setores políticos populares, para a gente aumentar a nossa mobilização e garantir maiores espaços na luta por direitos. Era essa a minha exposição, eu queria agradecer muito o convite e nos colocar a Defensoria do Estado do Rio de Janeiro à disposição de vocês. Eu conheço o colega lá do Rio, o Marcelo Edmundo, do CMP, tem outras lideranças importantes que a gente dialoga, e queria buscar depois com o NEPAC subsídios dessa pesquisa do Minha Casa Minha Vida Entidades, para a gente levar e tentar apurar isso no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Ok? Vamos, então, muito obrigado e que aceita o nosso convite, o João Revécio de Carvalho, e firme todo o nosso apoio e nossa torcida para que continue com muito mais avanços e conquista e melhore cada vez mais o trabalho do Núcleo de Terra e Habitação da Defensoria Pública do Rio de Janeiro.
Mande um abraço para o Marcelo e todos os nossos militantes e dirigentes dos movimentos populares pela reforma urbana e habitação lá do Rio de Janeiro. Bom, nós estamos com o tempo super apertado, então agora eu não vou dispensar minhas apimentadas e vamos direto convidar o nosso Carlos Henrique Acirão Loureiro, mais conhecido como Carlos Loureiro. Digamos assim, todos nós, militantes da luta pela reforma urbana, direito à moradia, até hoje somos, assim, eternamente gratos, porque o Carlos foi, assim, digamos assim, um precursor do trabalho do Núcleo de Habitação da Defensoria Pública aqui do Estado de São Paulo, e mesmo ele em outras trincheiras, em outras questões, a gente sempre está tentando arrastar ele para ficar no nosso meio. Então, eu passo a palavra para o nosso querido Carlos Loureiro. Bom dia, agora sim. Bom dia a todas e a todos. Antes de mais nada, eu gostaria de cumprimentar a mesa, na pessoa do companheiro Raimundo, legítimo representante dos movimentos sociais, povo forte, povo guerreiro. Aliás, esse povo guerreiro que está aqui, no meio desse sábado chuvoso, friozinho, né? Mas tem força aí para se levantar, para pensar na própria existência e para ter esperança para transformar o mundo. Então, aqui, acho que passo importante a gente estar aqui reunido, né, braços dados, pensando junto, né. Enfim, antes de começar propriamente a minha fala, o Raimundo falou assim, de vez em quando a gente arrasta do Dr. Carlos Loureiro, né. Enfim, eu quero dizer para vocês que eu sinto uma tristeza por não estar mais perto de vocês mais vezes, na realidade, né? Mas isso vai fazer parte de uma segunda ordem de considerações. Primeiro, eu queria agradecer, essa é a verdade. Agradecer por estar aqui, agradecer o gentilíssimo convite aí da coordenação do núcleo, a doutora Luísa, a doutora Carolina, a doutora Marina. Mas também queria agradecer, né, além das colegas aí, que são atuais integrantes do núcleo de habitação, eu também queria agradecer, porque, afinal de contas, a jornada, essa coisa maravilhosa que a gente construiu junto, ela acabou se tornando uma tradição, né? E essa tradição, ela não foi feita só por mim, só por meia dúzia de pessoas, ela é feita por muita gente, com muito esforço, muita dedicação e até um pouco de sacrifício. Um pouco não, bastante. Mas, enfim, então eu queria também homenagear também todos os integrantes de todas as composições do Núcleo de Habitação e Urbanismo, né, porque a jornada é uma construção coletiva dos movimentos sociais e da Defensoria Pública. Então, eu gostaria de me permitir fazer essa homenagem a todos os integrantes, pessoas maravilhosas, que eu não vou nomear todos, porque, enfim, eu só vou lembrar de alguns e seria uma injustiça, mas eu gostaria de fazer essa homenagem. O próprio Defensor Público Geral foi integrante do Núcleo de Habitação, inclusive, né? E gostaria de fazer também uma homenagem muito, muito sentida, muito querida também, além da Luísa, da Carolina e da Marina, que estão fazendo um excelente trabalho, né? Gostaria também de agradecer do fundo do coração a doutora Anaí, a doutora Ana, o doutor Douglas e a doutora Sabrina, né, por terem generosamente nos sucedido, né? E num momento muito difícil, porque eu devo confessar que eu saí do núcleo completamente esgotado física e mentalmente. Então, eu devo dizer, inclusive, que há uma coisa que, inclusive, eu disse elas de forma privada, mas eu gosto, já que eu tenho essa oportunidade, eu gostaria de falar isso publicamente, porque isso tem que ser dito. Muitas pessoas falam, o Carlos Loureiro, não sei o que, da moradia, muito bom trabalho, etc. e tal, mas assim, o trabalho que a doutora Ana, a doutora Anaí, o doutor Douglas e a doutora Sabina, com certeza foi muito melhor que o meu, e sem muito alarde, elas fizeram muito mais coisas do que eu. Então, eu gostaria de agradecer
Eu espero que elas estejam por aqui, tá certo? Então, do fundo do coração, eu agradeço a todos vocês, e você também, Douglas, tá certo? Pessoas maravilhosas. Muito obrigado. Bom, depois eu gostaria de agradecer, eu já fiz isso, mas agradeço de novo, né? Esse povo maravilhoso está aqui, tá certo? É muito inspirador ver as pessoas lutando pelos seus direitos, né? Lutando contra todas as condições adversas, inclusive ambientais, né? Porque afinal de contas estamos enfrentando esse friozinho, e levantar da cama às 6 horas da manhã não é fácil, mas enfim, é bonito de ver, tá certo? Eu conheço a raça desse povo, eu tive e tenho ainda, de uma certa forma, a oportunidade de conhecer a força desse povo, mas sempre me surpreende, ainda bem, né? Então, assim, parabéns para vocês, principalmente parabéns para vocês, né? Depois, depois desses agradecimentos, eu gostaria de fazer uma pequena explicação, né? Enfim, na esteira do que eu, inclusive, comentei que o Raimundo diz, a gente arrasta o Dr. Carlos Loureiro de vez em quando, e tal, e nem sempre ele pode estar presente, mas o fato é que, como eu já disse, eu saí do núcleo de habitação esgotado física e mentalmente, né? E o fato é que muito poucas pessoas sabem, e eu gosto de deixar isso de forma muito privada. Eu não tenho uma saúde muito forte, eu sou uma pessoa de saúde muito frágil, né? E depois que eu saí do núcleo, eu enfrentei muito problema de doença. Não, e o pior é que não foi só doença comigo, foi doença com a minha família, doença em todo lugar. Ainda enfrentei muitos conflitos pessoais, muitos conflitos políticos, institucionais dentro da Defensoria. A situação é muito difícil para mim, né? E, infelizmente, ainda, para dizer a verdade, ainda estou nessa espiral, para dizer a verdade. Então, assim, muita gente me pergunta, doutor Carlos Loureiro, por que o senhor não está mais conosco? Eu sinto, eu sou a primeira pessoa que sente isso. Me sinto muito triste por não estar acompanhando vocês mais de perto, né? Está do lado de vocês, principalmente, né? Do lado de vocês. Me sinto muito triste. Mas eu gostaria que vocês compreendessem também que eu sou uma pessoa, que sou gente também, e tenho os meus limites. Apesar das pessoas acharem que o Dr. Carlos é o super-homem, mas não é. Ele é de carne e osso. Entendeu? Enfim. Pronto. Em relação ao nosso tema, eu gostaria de dizer o seguinte. Antes de falar, eu tenho certeza que você está por aí, dito, em algum lugar, gostaria de dar um imenso abraço em você, meu irmãozinho. Espero que você se recupere logo, porque a gente precisa muito de você. Enfim, eu gostaria de falar um pouco, muito pouco, porque eu não tenho muita coisa a dizer, para dizer a verdade, porque eu não tenho as soluções. Veja só, eu não tenho as soluções, eu acho que ninguém tem as soluções, a gente está aqui para pensar junto. E eu acho que é uma responsabilidade para o movimento pensar em novas estratégias de luta pela defesa do direito à moradia e direito de cidade, né? Porque eu acho o seguinte, e eu gostaria até encaminhando dessa maneira, eu gostaria de convidar vocês a tentarem pensar em política pública de uma outra forma, né? Porque, assim, a política pública, ela tradicionalmente, quer dizer, pelo menos na modernidade, eu não vou entrar em questões muito filosóficas, históricas, mas, sim, eu vou tentar falar simples, mas, assim, a política pública, hoje em dia, ela do meu ponto de vista, muito humildemente, ela é demasiadamente centrada no direito, tá certo? E, assim, todo mundo aqui, os meus colegas aqui, integrantes, a professora Raquel Ronick, todos os grandes estudiosos, metem o pau no direito, metem o pau. E com justa razão. Por quê? Porque o direito é um instrumento de controle social. Ninguém desmente isso. Ninguém. Tá certo? E assim, é importante fazer a oposição, o processo de resistência, a luta através do direito, é importante. Ninguém duvida, tá certo? Só que, assim, eu sinto que existe, né, uma certa obsessão, né,
em reconhecer direitos através do judiciário, através do Estado, tá certo? E assim, eu acho que é preciso pensar um pouco numa coisa que eu acho, talvez, tão importante, ou até mais importante, que tentar confrontar o Estado, tentar confrontar o judiciário, é importante, não digo que não, mas tanto mais que isso, tá certo? É tentar criar, ou recriar, para dizer a verdade, porque isso já existiu no início do movimento pela reforma urbana, tá certo? Uma cultura de indignação em que o povo mesmo, com as suas próprias palavras, exercendo o seu poder popular, reclamava: este é meu direito, eu tenho direito à moradia, eu tenho direito à cidade, independente do que qualquer um diga, entendeu? É preciso recuperar isso, tá certo? É preciso recuperar a cultura popular. Esses valores dessa sociabilidade solidária que o povo das comunidades tem. É preciso recuperar, por exemplo, a cultura do samba, é preciso recuperar a cultura... Recuperar não, porque hoje está instalado. O rap, a feijoada, a capoeira, a mística, que é uma coisa tão... enfim. Mas é preciso recuperar essa sociabilidade, porque isso é que dá força, tá certo? O Alderon aqui, a dona Olga, o que fizeram? Fizeram aqui uma animação, fizeram aqui um jogo para estimular a gente, tá certo? A lembrar de onde a gente veio, do chão da favela, daquele lugar difícil, mas que é nosso, tá certo? E é importante, tá certo? Muito importante mesmo, tá certo? Cultivar esses valores, porque é isso que dá força para a luta, tá certo? Olha, eu sei que é importante lutar através do direito, mas é preciso que o povo, muito importante que o povo, diga qual é o seu direito com as suas próprias palavras, tá certo? Com as suas próprias palavras, de acordo com os valores que tem, tá certo? É preciso, portanto, que as comunidades estabeleçam processos de resistência locais e específicos, como dizem os teóricos aí, tá certo? É preciso que eles criem as próprias estratégias para além do direito, com o direito, às vezes, mas para fora do direito, tá certo? E só essa cultura de sociabilidade solidária, tá certo? De uma alegria difícil, de uma alegria de superação, tá certo? Do esforço de trabalhar, de trabalhar num lugar longe, às vezes sem saúde, sem educação, e ter vontade de transformar o mundo, de ter vontade de levantar dia após o outro, e cuidar dos filhos, e cuidar da mulher, enfim, de ter uma vida digna, tá certo? Isso precisa ser recuperado, tá certo? Isso é tão importante, lutar pelos valores culturais do povo das comunidades carentes, do povo da favela, tá certo? É tão importante quanto insistir na luta jurídica, na luta através do direito, tá certo? Por quê? Como a professora Raquel Ronick falou, e os meus companheiros também, de forma direta ou indireta, comentaram aqui, a aplicação de direito é seletiva. Às vezes vai e às vezes não vai. E a maior parte das vezes não vai, tá certo? Então, ficar insistindo na aplicação do direito é importante, mas não pode ser a única estratégia. Não pode. Tá certo? É preciso criar novas estratégias. E a criação de novas estratégias de poder e resistência só vai acontecer se a gente recuperar os valores tradicionais do movimento pela reforma urbana. E quais são esses valores? Os valores dessa cultura de sociabilidade solidária. Esse negócio de jogar futebol na praça, de cantar uma canção, tá certo? De resistência, de fazer uma feijoada, de pintar a parede com grafite, essa molecada bonita aí que faz esse trabalho, enfim, né? Para cantar um rap. É isso que é importante, é isso que vai dar força, tá certo? Para se fazer a luta do mutirão, da luta da ocupação, da luta das passeatas, tá certo? O povo não precisa saber, quer dizer, enfim, se quiser saber pode, mas não precisa saber A mais B do direito. Isso é coisa dos doutores, né? Enfim, tudo bem. Mas, assim, o que o povo precisa saber, tá certo, é de preservar os seus próprios valores. É isso que dá força para a luta. Isso precisa ser bem dito, porque a maior parte das vezes isso é esquecido.
Por quê? Porque as pessoas confiam demais no direito. Vamos fazer a luta pelo direito, vamos fazer a luta pelo direito. É importante, mas não é a única estratégia. Tem que ser pensado em novas coisas. Tá certo? Então, assim, basicamente, né? Ok. Basicamente, se o povo da favela quiser tomar o poder, e eu acho que deve, tá certo? Tem que ser a partir das próprias palavras, tá certo? Eu acho que tem que ser nenhum poder popular surge de um saber que não é popular, e o direito não é popular, tá certo? Basicamente é isso, tá? Enfim, e para terminar, e tentando costurar tudo isso, tá certo? Eu gostaria de cantar, se vocês me perdoem, porque eu sou terrivelmente desafinado, uma musiquinha que eu adoro, que vem de gente da favela, né? Gente que conhece a realidade dura da favela. Não, mas é uma coisa mais moderna. Eu cantaria samba, mas eu vou cantar rap aqui, tá bom? Tô cansado dessa porra, de toda essa bobagem, alcoolismo, vingança, treta, malandragem, famílias meio angustiadas, filho problemático, famílias destruídas, fins de semanas trágicos. O sistema quer isso. A molecada tem que aprender. Fim de semana no Parque IP. Obrigado, Carlos Loureiro, que fez uma intervenção política misturada com alegria, com cultura, enfim, muito importante essa sua intervenção, essa sua abordagem. E, enfim, agradecer muito a sua intervenção e enriqueceu esse debate dessa mesa. Bom, queria aqui, em nome da coordenação da 5ª Jornada da Moradia Digna, deixar com a Ana um certificado de sua participação. Muito obrigado aqui em nome da coordenação, agradecemos e pedimos uma salva de palmas para a Ana, que veio aqui nos contribuir. Passar também aqui um certificado para o João Elvésio de Carvalho, da sua participação aqui. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso companheiro que veio lá do Rio de Janeiro. Lá está calor? Então veio. Está fresquinho também, né? Então tá bom. Então fica aí, já que o Carlos falou de feijoada, hoje é dia de sábado, né? Eu não sei se o pessoal aí preparou uma feijoada, mas hoje é sábado, é dia de feijoada. E também para o nosso companheiro Carlos Loureiro, aqui então um certificado da sua participação aqui na nossa conferência. Muito obrigado aos 3 expositores aqui, agradeço a coordenação por a oportunidade de ter presidido essa mesa e chamo aqui para a gente não perder mais tempo, para dar continuidade à próxima mesa, a nossa companheira Júlia Moretti, que vai presidir a próxima mesa. Muito obrigado a todos e a todas. Moça, por favor, obrigado.